Hoje vamos aprender como utilizar a função sort no Planilhas Google. E essa função ela é muito interessante, pois nos permite realizar a classificação de um intervalo de dados e a organização de suas linhas conforme os parâmetros que passarmos na função. E, mais para o final do vídeo, também teremos uma dica bem interessante de como utilizar a função sort juntamente com a proteção de páginas e de dados para evitar imprevistos e dados alterados de forma inadequada. Então, vamos lá. Inicialmente, temos aqui um exemplo fictício para estudo, no qual temos uma coluna com nomes, com o esporte que a pessoa pratica e quantos treinos por semana ela realiza. E queremos classificar esses dados de algumas formas diferentes aqui nessa outra tabela. Para isso, podemos utilizar a função sort. Então, por exemplo, vou digitar igual, sort. Perceba que essa função ela classifica as linhas do intervalo pela coluna especificada. Seleciona a função e agora vamos passar alguns parâmetros. O primeiro é o intervalo que queremos analisar. Então, queremos analisar essa tabela. Então, vou selecionar os dados dessa tabela, ponto e vírgula. Agora, informar qual a coluna que desejamos ter como base para realizar a classificação. Então, por exemplo, eu quero classificar em uma ordem crescente ou decrescente, de acordo com a coluna de nomes ou com a coluna de esportes e assim por diante. Então, por exemplo, vamos inicialmente classificar por ordem alfabética. Então, já temos o intervalo. Coluna a classificar vai ser a primeira coluna da nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui 1, ponto e vírgula. E agora temos que informar se queremos que essa organização, classificação seja crescente ou decrescente. Por padrão, ela vai ser crescente. Então, se colocarmos aqui verdadeiro e fecharmos parênteses, vou apertar o Enter e perceba que foi feita a classificação em ordem alfabética. Então, veja só, temos a letra A, depois C, D, E e assim por diante, em uma ordem crescente. Válido lembrar também que os esportes e os treinos por semana estão respectivos de forma adequada para cada pessoa. Então, por exemplo, aqui, vamos ver, a Amanda pratica vôlei e treina 4 vezes por semana. Se procurarmos aqui na tabela, vamos encontrar, perceba, novamente aqui Amanda, vôlei e 4 treinos por semana. Assim como, por exemplo, Eduardo, que pratica natação 2 vezes por semana. Aqui nessa tabela também, o Eduardo pratica natação e 2 vezes por semana. Então, perceba que é uma classificação, mas que mantém os dados respectivos. Agora, se trocássemos, por exemplo, verdadeiro, nesse parâmetro que é crescente, se colocarmos falso, perceba que agora foram classificados em uma ordem decrescente. Então, da letra S, vai para a letra R, para a letra B e assim por diante até chegar na letra A, aqui nesse exemplo. Vamos trabalhar agora com esse parâmetro aqui, da coluna a classificar. Se eu quisesse classificar em uma ordem crescente ou decrescente alfabética na parte dos esportes, teríamos que selecionar a coluna 2. Então, a coluna a classificar é a segunda coluna que tem os esportes. Vou apertar Enter e perceba que os nomes já não estão numa ordem alfabética, porém os esportes, sim. Então, letra V, letra N e assim por diante, pois passamos o parâmetro falso. Então, está em uma ordem alfabética decrescente. Se passássemos aqui verdadeiro, perceba agora está em uma ordem crescente. Corrida, futebol, natação e assim por diante. Mais um exemplo, vamos alterar para a coluna 3. Perceba, há uma ordem crescente da quantidade de treinos por semana. 2, 3, 4. E se passássemos o parâmetro falso, seria uma ordem decrescente. 4, 3, 2 e assim por diante. Agora, já aprendemos o básico do uso da função sort. Lembrando que temos outros vídeos sobre outras funções bem interessantes aqui no canal. Então, fica o convite para assistir e conhecer um pouco mais sobre o conteúdo. E vamos lá então agora para o segundo exemplo. Tenho aqui uma proteção de dados. Se eu tentar alterar um valor, perceba que ele me dá um aviso
perguntando se eu realmente quero editar esses dados. Vou cancelar para não alterar. E esses dados, eles estão vindo de uma tabela que está em outra aba, outra página da nossa planilha. Então, estão vindo aqui desta página de editar dados. Então, perceba que não precisamos exatamente ter uma tabela ao lado da outra. Podemos ter a nossa base de dados em uma página e a visualização dos dados em outra, inclusive com essa proteção para a alteração dos dados. E vamos brevemente ver como fazer isso. Então, veja só, vou apagar aqui. Queremos trazer os dados que estão nesta página para esta página. Como podemos fazer isso? Vamos digitar igual sort para chamar a função. E aqui na parte do intervalo, vamos vir aqui para outra página e selecionar o intervalo de dados. Vou fechar parênteses, apertar Enter e perceba que agora, aqui na visualização de dados, já temos os dados da outra página. Inclusive, não passamos nenhum parâmetro da coluna para classificar se é crescente ou decrescente. Por padrão, ele está classificando de acordo com a primeira coluna em uma ordem crescente. Mas poderíamos, por exemplo, classificar de acordo com a segunda coluna e dizer se é crescente ou decrescente. Vou colocar falso para selecionar uma ordem alfabética decrescente. Então, se eu apertar Enter, perceba ordem alfabética decrescente aplicada na segunda coluna. Então, temos a letra T, depois a letra J e assim por diante. E agora a dica que é bastante interessante também sobre proteger a página ou o intervalo, pois caso quiséssemos alterar os dados sempre nesta página e visualizar sempre nessa, o que poderíamos fazer? Vir aqui em Dados, proteger páginas e intervalos, adicionar uma página ou intervalo, vou vir aqui em Página e vamos selecionar essa página de Visualizar Dados. Então, visualizar dados, definir permissões. Aqui podemos permitir quais pessoas podem editar esse intervalo ou apenas mostrar um aviso ao editar esse intervalo. Então, eu vou selecionar essa opção, mostrar um aviso, concluído. Perceba que se eu tentar alterar, por exemplo, um nome diretamente aqui na planilha, recebo um aviso perguntando se eu realmente quero editar. Não, esta tabela, esta página é apenas para visualização. Então, eu posso cancelar a alteração e fazer a respectiva alteração aqui nesta página da edição dos dados. Então, por exemplo, vamos ver se eu trocar o nome do Gabriel por exemplo, Vinícius, perceba que agora não temos mais o nome Gabriel aqui na tabela, mas sim o nome Vinícius, que fizemos a alteração. E se eu tentar aqui nessa tabela protegida alterar, recebo o aviso para pensar bem se realmente quero fazer essa alteração. E por hoje é isso. Aprendemos um pouco mais sobre a utilização da função sort no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.